Pronto, vamos lá. Já comecei aqui, já dei início à nossa gravação, né? Então, nós já podemos dar início à nossa aula de hoje, né? Que vai ser sobre vias de administração de medicamentos. Então, como eu falei para vocês, meus amores, vocês precisam entender tudo sobre vias de administração. Pode ter certeza, isso aqui é cheque na profissão de vocês, viu? Por isso que essa é uma das principais, digamos que uma das principais disciplinas que vocês vão ter aí em enfermagem, tá, gente? Porque é algo que você vai utilizar ali rotineiramente, tá? Se você for continuar nessa profissão mesmo da enfermagem, vocês vão ver que as vias de administração vocês vão utilizar todos os dias dos plantões de vocês. Eu sei que tem muitos aí que já estão no verme, né? Para já dar início aí os plantões. Inclusive, eu acredito que muitos de vocês queriam estar trabalhando nessa pandemia, né? Porque estão ganhando a seda, viu, gente? Técnico de enfermagem que está trabalhando agora está ganhando a seda, viu, nessa pandemia. Mas o que importa, gente, é que vocês, a maioria de vocês, né, já estão perto, uns ainda estão um pouco mais longe, mas 2 anos passam tão rápido, gente, 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, aí vai depender do empenho de vocês, né? Mas, enfim, meus amores, tem gente que já está mais próximo de terminar e tem gente que está um pouco mais longe, mas isso não impede de realmente a gente dar o nosso melhor, tá certo? E aí, gente, nós vamos ter a nossa aula de hoje sobre vias de administração de medicamentos, tá certo? E primeiramente, meus amores, eu vou iniciar com vocês falando de seringas e agulhas. Ai, professora, mas eu já vi, eu sei o que é uma seringa, eu sei o que é uma agulha, para que a senhora vai falar, né? Então, gente, o que é que adianta você saber toda a prática, você já ter realizado, por exemplo, uma punção, tá certo? Mas você não conhece as seringas, não sabe para que serve uma seringa de 20 ml, não sabe para que serve uma agulha, né? Então, não vai adiantar aí muita coisa, né? Por isso que é importante a gente saber a utilidade, né, de cada uma dessas seringas e de cada uma dessas agulhas, certo? Porque é um mundo, gente. Seringa e agulhas é um mundo. Vocês vão ver que tem aí vários tamanhos de seringas, vários tamanhos de agulha, tá certo? Então, por conta disso, é importante realmente que a gente saiba diferenciar, porque vai estar ali prevalente na rotina de trabalho de vocês, tá certo, amores? E aí, gente, para começar, nós vamos falar agora um pouco sobre as seringas, tá certo? As seringas, gente, é um recipiente, né, de plástico, é estéril. Professor, o que é estéril mesmo, hein? Não estou lembrada, me lembra aí um pouquinho. Gente, quando fala a palavra estéril, significa que aquele local, né, aquele recipiente, ele está totalmente limpo, ou seja, livre de bactérias, livre de micro-organismos, tá certo? Então, esse vai ser mais ou menos o significado de estéril. Então, quando fala assim, esse material aqui está estéril, é porque realmente passou por todo um processo de esterilização para matar todos os vírus, todas as bactérias, todos os micro-organismos, tá certo? E aí, gente, a gente utiliza aí essa seringa, né, para preparar e administrar a medicação, tá certo? Então, toda vez que a gente for preparar e administrar uma medicação, a gente possivelmente estará precisando de uma seringa, tá? Qual é o caso que a gente não vai precisar de uma seringa? Quando a gente for fazer ali medicação via oral, né? Ou seja, pela boca. Aí realmente não tem essa utilidade da seringa. A não ser que, vamos supor, seja um paciente, né? Acamado, que não consegue deglutir bem, ou seja, não consegue engolir bem a medicação. E aí a gente pode realmente estar colocando essa medicação ali na seringa. A gente aspira essa medicação, tá certo? Vamos supor isso, medicação via oral, que o paciente vai deglutir pela boca, tá? E aí eu aspiro a minha medicação e eu posso também dar na seringa para ele, tá? Que aí eu vou introduzindo devagarzinho, lentamente, né? Para que realmente ele não possa vir a se engasgar. Certo, gente? Vão colocando aí as perguntas de vocês, vão falando sobre a aula, que eu tô só observando aqui. Já já eu vou dar uma olhada quem é que tá participando, viu? E aí, gente, para administrar o medicamento através da via parenteral, que a gente vai já entender o que é essa via parenteral, porque nós temos 2 tipos de via, né? Que é dividida em dois tipos de via, que é a parenteral e a via enteral,
tá certo? E aí a gente precisa, né, manusear essa seringa muito bem, saber a capacidade dela e a graduação, porque vocês vão ver aí que as seringas elas são divididas em graduações. Tanto ela pode ser dividida em ml, né? Ou seja, 1 ml, 2 ml, porque a gente vai ver que a seringa elas têm várias graduações, que a gente vai já ver aqui na foto, certo? E aí, gente, não adianta a gente saber o que é uma seringa e não conhecer as partes da seringa, tá certo? Primeiramente, nós temos aí o bico. Professor, é bico mesmo? É bico, meu povo. Pode chamar de bico, não está errado, certo? E aí você chama o bico da seringa, tá certo? Que é onde a gente acopla ali a nossa agulha, né? Você tem ali uma agulhazinha, você quer acoplar, você acopla no bico, tá certo? Nós temos aí também o corpo da seringa. Gente, o corpo da seringa vai ser toda essa partezinha aí que vocês estão vendo, essa parte de fora da seringa, tá certo? Essa chamada de corpo da seringa. E por último, meus amores, nós temos aí o êmbolo. O êmbolo é todo esse material, né, onde faz a infusão da medicação ou a aspiração da medicação, né? Ou seja, se eu precisar introduzir a medicação no meu paciente, eu tenho que introduzir por onde? Pelo êmbolo, né? Eu vou empurrar o êmbolo, tá certo? E se eu precisar aspirar a medicação, eu vou aspirar pelo êmbolo. Tá certo, meus amores? Então, essa partezinha interior da seringa vai ser chamada de êmbolo, certo? Tranquilo, gente, até aí. Asterisco aí, viu, meus amores? Das partes da seringa. Inclusive, se tiver um desenhista aí e tiver com um caderninho ali estudando do lado, né? Vão desenhando aí uma seringa e vão fazendo essas anotações, tá? Porque é muito importante. Na prática de vocês, a professora vai falar assim: puxa o êmbolo, ou então empurra o êmbolo. Aí você vai ficar, quê? Entendi nada, né? Então é bom que realmente você consiga diferenciar as partes da seringa, tá certo? Tranquilo, amores. Então, ó, só um resumozinho aqui para vocês, né? Que eu sei que tem umas pessoas aí que estão anotando, tá certo? E aí eu fiz um resumozinho para que vocês realmente diferenciassem. Oi. Com licença, desculpa a interrupção, é porque tem muita gente que não está encontrando a sua aula. Deixa eu colocar aqui uma mensagenzinha aqui no chat para o pessoal vir para cá. É porque essa reunião é no horário da manhã e tem muita gente ingressando na aula da noite. Ah, entendi. É porque eu só entrei no que já estava aberto já. É verdade. Deixa eu mandar aqui uma mensagem aqui pro pessoal visualizar. Tá bom. Pronto, acho que o pessoal agora vai conseguir ver. É porque, gente, eu só fiz ingressar, né? Já tinha um link aberto, uma reunião aberta. E aí eu só fiz ingressar. E como eu vi que tava a Raquel, tava Socorro, né? E aí tava o Matheus, aí eu só fiz ingressar mesmo e entrar na reunião. Mas acho que agora o pessoal vai conseguir achar. A Zadaí tá aqui. Pronto, gente, já mandei aqui a mensagem, acho que agora o pessoal vai conseguir ingressar na reunião, tá certo? Então, desligue aí o microfone de vocês, por favor, para que não venha. Professor, eu acho que o seu áudio está mudo. Ah, desculpa, obrigada, viu, meu amor? Obrigada por avisar aí, é porque alguém deve ter colocado. Certo, gente? 1000 anos para achar essa aula. Ronald, realmente o pessoal tava no local errado, né?
Pronto, acho que agora... Vocês estão me escutando, gente, agora? Pronto, ótimo. Tem pessoas que estão achando... gente, é porque realmente quando eu entrei, essa aula ela já estava ligada e eu só fiz ingressar, tá certo? Então, quando for da próxima vez, eu tento avisar e mandar uma mensagenzinha igual como eu fiz com vocês, né? Que aí aparece uma mensagem para todos vocês que a aula é aqui, tá certo? E aí, gente, vamos lá. Teve o Matheus, né, falou aqui, né? Em qual ocasião deve fazer uma punção no paciente, né? Então, assim, Matheus, se você tiver ali com uma vítima que está precisando, vamos supor, de uma medicação ali urgente, você pode automaticamente já fazer uma punção nesse paciente. Isso se você tiver ali todos os materiais e tiver o medicamento necessário. E aí você já pode fazer a punção nesse paciente, tá? Certo? E se você estiver trabalhando no SAMU, né? Você chega em um determinado local, observou ali que a vítima está sentindo, por exemplo, grandes dores, né? E aí você precisa fazer uma medicação, um analgésico, por exemplo, para combater a dor daquela pessoa. E a gente sabe que, se quem não sabe também vai saber agora, tá certo? Que a via endovenosa ela é a via mais rápida, ou seja, vai agir de forma mais rápida no paciente. Tá certo? Então, se você está precisando dar uma medicação de emergência, é bom que seja administrada na via endovenosa. Certo, Matheus? Ok? Gente, depois eu vou ler as mensagens de vocês, tá certo? Gente, tem alguém que está me ligar o fone como tá trabalhando. Sem espera, tem que ligar o de todo mundo. Gente, vamos desligar, por favor, acaba atrapalhando a aula. Pronto, consegui colocar o mudo de todo mundo, gente. Tentem permanecer, tá? Por favor, com o microfone desligado, porque senão acaba atrapalhando nossa aula, tá certo? E aí não se preocupe, meus amores, que depois eu vou ler o que vocês estão comentando sobre a aula, as dúvidas de vocês, tá bom? Então não se preocupe que realmente a gente vai se achar. E eu só li a do Matheus que eu fiquei curiosa para ver o que é que ele tinha colocado, tá? Mas aí depois eu vou ler todas as dúvidas de vocês. Vou deixar ali um tempinho para que a gente realmente possa estar tirando dúvidas, certo? Estão vendo aí o slide, né, meus amores? Pronto, tranquilo até aí, né? Então, gente, eu fiz aqui um resuminho, né, para vocês das partes das seringas, tá? Então, é importante que realmente quem está aí com o caderninho faça esse resumo, tá certo? Do corpo, ou seja, o local que será preenchido pela medicação ou outro líquido. E nós temos o êmbolo, né? Que é o local onde puxamos para aspirar e empurrar a medicação, tá certo, gente? Aí é só um resuminho que eu fiz de tudo que eu acabei de falar agora para vocês, tá certo? Então, vão copiando aí quem está com o caderno. E aí, meus amores, nós temos agora os tipos de seringas, tá? Como vocês podem ver, nós temos diversos tamanhos, né? E na área da saúde, meus amores, a que a gente mais utiliza é a seringa de 20, de 10, de 5, de 3 e de 1, tá? Lembrando que tem seringas maiores, tá? Mas na nossa prática ali, que a gente vai ter no nosso dia a dia, vocês vão ver que as mais utilizadas são essas, tá? Seringa de 20, de 10, de 5, de 3 e de 1 ml, tá? E aí, meus amores, primeiramente nós iremos falar sobre a seringa de 20 ml, tá? Que para nós da enfermagem é a maior seringa que temos, certo, gente? Lembrando que vocês vão ver aí que tem outros tamanhos de seringas, mas na enfermagem nós utilizamos seringas até de 20 ml, certo? E aí, gente, essa seringa de 20 ml, ela é dividida por partes iguais. Vocês estão vendo aí que tem vários tracinhos, né, na seringa. Então, meus amores, cada tracinho desse equivale a 1 ml,
certo? E aí, vou dar um exemplo aqui para vocês e quero que vocês me respondam no chat, tá? Vamos supor que você está lá no seu trabalho, trabalhando no SUS, né? Que a gente sabe que falta aí bastante medicamento, certo? E aí, vamos supor que não tem mais a seringa de 10 ml. Eu preciso administrar uma medicação no meu paciente de 10 ml. E na minha unidade, tá certo? Só tem uma seringa de 20. E agora, eu faço ou não faço a medicação do meu paciente de 10 ml? Ele vai precisar apenas de 10 ml, tá certo? Eu faço ou não faço em uma seringa de 20? Vão respondendo aí no chat para me ver o que é que vocês acham. Vou repetir de novo a pergunta, tá? Estou trabalhando ali na minha unidade de saúde, no meu hospital, né? Porque eu falo meu hospital, porque vai, né? Que, né, futuramente tem aí um empresáriozão que cria aí um hospital, né? Eita, você tá querendo demais também, né? Mas sonhem alto, viu, meu povo? E aí, gente, vocês estão ali no hospital de vocês, né? Trabalhando. E vamos supor que no seu setor está faltando seringa de 10 ml. E aí você vai precisar fazer uma medicação no paciente de 10 ml. Só que na sua unidade está faltando a seringa de 10 e você só tem uma seringa de 20. E aí, você faz ou não a medicação do paciente? O que é que vocês acham? Respondam aí no chat. Depois eu vou ver quem foi que acertou, viu? Vamos lá para a resposta. Tchan, 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 tchan. Faz, tá, gente? Faz sim a medicação. A única diferença é que você vai aspirar somente 10. Como vocês estão vendo aí, a seringa ela é graduada, né? Cada tracinho desse daí equivale a 1 ml, certo? E aí, quando você aspirar, você só vai aspirar até 10 ml, tá bom? Então, super tranquilo, gente. Dá para se utilizar, sim, essa seringa de 20. Professora, mas ele está precisando só de 5 ml. Eu posso utilizar de 20? Pode, tá certo? Não é o adequado. O adequado é que você utilize a seringa de acordo com a quantidade que você precisa. Mas se na sua unidade de saúde está faltando, você pode sim utilizar. Certo, gente? Tranquilo até aí? Ótimo. E aí, meus amores, nós temos algumas indicações, tá certo? Que vocês vão utilizar aí na prática de vocês a seringa de 20 ml. Começando por substâncias endovenosas, tá? Professor, me dá um exemplo aí de medicação que a gente faz aí utilizando a seringa de 20 ml, que eu não tô lembrado, não. Eu nunca vi medicação que a gente utiliza uma seringa de 20 ml. Gente, uma medicação super simples, a dipirona, tá certo? A dipirona, meus amores, nós utilizamos uma seringa de 20 ml. Normalmente, as dipironas endovenosas, né, que é na veia, elas são prescritas desta forma. Dipirona 2/18. Professor, o que é que significa 2/18, né? Significa que o médico está pedindo 2 ml de dipirona para 18 ml de soro fisiológico ou água destilada, tá certo? Porque essa medicação, ela também pode ser diluída com água destilada, tá certo? Então, é importante aí que vocês saibam realmente essa diferença de 2/18, o que é que o profissional quis dizer quando ele fala 2/18, tá? Significa que ele quer 2 ml de dipirona e 18 ml de soro fisiológico ou água destilada, tá certo? Ou seja, eu juntando 2 ml com 18 ml vai dar o total de quanto? Respondam aí no chat. De 20 ml, né? 2 mais 18 é igual a 20. Então, eu vou utilizar aí uma seringa de 20 ml, tá certo? Aí, um exemplo aí que vocês vão utilizar bastante na prática, certo, meus amores? Que é a dipirona que a gente toma, assim, bastante, né? É uma das medicações mais utilizadas ali na nossa prática. Certo, gente? Tranquilo? Ótimo. E aí, gente, como vocês podem ver, né? Essa seringa de 20 ml, ela é utilizada para grandes volumes, ou seja, quando você tem que administrar uma medicação no paciente, você vai precisar de uma grande quantidade, né? Uma grande quantidade de medicação, tá?
E você também utiliza, gente, essa seringa de 20 ml para você lavar uma sonda, certo? Então, vamos supor que o paciente está lá com a sonda nasogástrica, né? Que é uma sonda de alimentação, tá certo? Você vai precisar lavar a sonda do paciente com água, tá? É importante que essa água ela seja limpa, certo, gente? Pelo menos uma aguinha ali adicionada de sais tem que ter, tá certo? E aí você vai limpar a sonda do seu paciente com água, tá certo? E você vai precisar também de uma seringa de 20 ml. E aí você aspira, né, a água que você vai limpar no paciente e coloca ali acoplado na sonda, tá certo? Para fazer realmente a limpeza. Lembrando que, gente, essa limpeza ela deve ser realizada toda vez que o paciente comer, tá certo? O paciente fez uma alimentação, precisa se lavar a sonda, certo? Um asterisco aí bem grande. Quando eu falo asterisco é porque é importante, certo? O paciente fez alimentação, tá certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer assim que termina é lavar a minha sonda, porque senão ela fica ali cheia de resíduo, né? E quando tá com muito resíduo, precisa passar por outro procedimento, né? O paciente vai ter que colocar uma nova sonda, certo, gente? Tranquilo até aqui? Olha as dúvidas, viu? Vão colocando aí as dúvidas no chat. Eu vou já ler as dúvidas de vocês. Vamos lá, gente. E aí nós temos, né, para vocês a seringa de 10 ml, tá certo? Que é outro exemplo aí de seringa que vocês vão utilizar na prática, certo? Gente, diferente da seringa de 20, que é dividida, né, por 1 em 1 ml, cada tracinho desse vai significar 0,2, certo? Ou seja, cada tracinho desse daí vai ser menos que 1 ml, tá, gente? Então, vocês estão vendo aí que tem vários tracinhos na seringa de 10 ml. E cada tracinho desse vai significar 0,2 ml. Certo, amores? Estão copiando, estão prestando atenção, tô de olho, viu? E aí, meus amores, nós temos aí algumas indicações, né, que vocês vão utilizar na prática. Uma seringa de 10 ml. Também vocês vão utilizar a seringa de 10 para substâncias endovenosas. Quando eu falar endovenosa é porque significa que é na veia, tá certo? Então, se eu precisar fazer uma medicação na veia, muitas vezes eu vou precisar utilizar uma seringa de 10 ml, tá certo? E digamos que essa seringa de 10 ml é uma seringa de médio volume, tá? Nós temos aí a de 20, que é de grande volume, né? E nós temos aí a seringa de 10, que é de médio volume. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Ótimo. Pois vamos lá. A nossa próxima seringa, gente, é a seringa de 5 ml. E ela é igual à seringa de 10 ml. Por quê? Porque ela também é dividida em 0,2. A única diferença é que a quantidade vai ser menor, né? A seringa de 10 ml tem 10 ml e a seringa de 5 ml vai ter 5 ml, né, gente? E cada tracinho desse daí que vocês estão vendo na foto equivale a 0,2, tá bom? E aí, professora, no meu ambiente de trabalho, né, eu preciso fazer uma medicação no paciente e eu não tenho uma seringa de 5 ml. E ele só vai precisar de 3. Eu posso utilizar de 5 ml? Pode, gente. Contanto que não ultrapasse de 5 ml. Não, uma seringa de 5 ml, você não vai poder utilizar uma seringa de 5 ml se o paciente precisa de 7 ml, né? Por exemplo, aí, tá? Não pode. Se passar do volume, não pode. Você pode fazer até o volume, tá certo? Então, uma dica aí para vocês. Não pode ultrapassar o volume da seringa. Se a seringa é de 5, eu posso fazer medicações que sejam abaixo de 5, certo, gente? E aí nós temos as indicações, tá certo? Das seringas de 5 ml. Primeiramente, nós também podemos utilizar em substâncias endovenosas, certo? Nós também utilizamos, gente, a seringa de 5 ml para fazer aplicações no músculo, ou seja, medicações
muscular, tá certo? Se eu precisar fazer ali uma medicação intramuscular, eu também posso utilizar minha seringa de 5 ml, tá certo? Lembrando que, gente, um asterisco aí bem grande, tá? Na intramuscular, tá certo? Principalmente no glúteo, que é o que suporta maior quantidade, maior volume de medicação, é no máximo até 5 ml. Tá certo? No glúteo, que é no bumbum, tá certo? A gente só pode administrar até 5 ml. Passou de 5 ml, você corre um risco de gerar uma lesão no glúteo do paciente, tá certo? Lembrando que vocês vão ver aí já que tem vários locais de aplicação na intramuscular. E aí vocês vão ver que o maior volume que a gente pode administrar intramuscular é 5 ml. Tá certo? Então, o máximo que você vai utilizar é uma seringa de 5 ml. Certo, gente? Tranquilo? Pronto. E aí, meus amores, vocês também vão utilizar essa seringa de 5 ml para coletar sangue, tá? Então, vamos supor se você está precisando ali fazer uma coleta de sangue, né? Muitas vezes quem faz essa coleta é o técnico em laboratório, né? Mas aí vamos supor que você está numa emergência e precisa coletar o sangue do paciente. Você pode fazer? Pode, tá? Então, isso vai depender muito da rotina do hospital. E aí, se você for coletar sangue do paciente, você também vai utilizar essa seringa de 5 ml, tá? Gente, só um minutinho para me ligar aqui, rapidinho. Pronto. Eita, meu, que eu tava morrendo de calor, viu? Ai! Fui ligar o ventilador, viu? Ligar o ventilador porque não tava dando certo, não. Tava derretendo, viu? Certo, meus amores? Tranquilo até aí? Tá. Então, vamos lá, gente. Na seringa de 3 ml, tá certo? A diferença é que vai ser... Desculpa. A diferença, né, como vocês estão vendo aí, vai ser utilizada aí para coletar sangue. Oh, desculpa, meu povo, passei demais. Chega, terminei aqui, não foi? Seringa de 5 ml, ótimo. E agora nós vamos para a seringa de 3 ml, tá certo? Lembrando, meus amores, que a diferença da de 3 ml é que cada tracinho desses aí que vocês estão vendo equivale a 0,5 ml. Ou seja, vai ser menor que 1 ml, tá bom? Vai valer 0,5 ml, certo, gente? Ok? Vamos lá. E aí nós temos as indicações, ou seja, para que serve uma seringa de 3 ml, professora? Vocês vão ver aí, para quem gosta de posto de saúde, né? Meus alunos aí que já foram para a prática comigo, né? De vacinas, deixei todos craques em vacinas, para quem foi na prática comigo para posto de saúde, né? Então, gente, essa seringa de 3 ml, vocês vão ver que são utilizadas bastante aí nas vacinas, tá certo? Em aplicações de algumas vacinas. Nós também utilizamos essa seringa de 3 ml para fazer aplicações no músculo, certo? Então, vamos supor que eu preciso aplicar uma medicação, né, no glúteo de 3 ml. Eu posso utilizar uma seringa de 3? Pode. Você pode utilizar até uma seringa maior, né? Mas lembrando que você não pode utilizar uma seringa menor que 3 ml. Se você precisa de 3 ml, você não pode utilizar uma de 1 ml, por exemplo, tá certo? Porque vai ficar um volume pequeno, tá? E você também vai utilizar a seringa de 3 ml para coletar sangue, certo? Aí também é outra utilidade da seringa de 3 ml, certo, gente? Tranquilo? Dúvidas no chat, viu? Vou já ler as dúvidas de vocês. E nós temos aí, meus amores, agora a seringa de 1 ml, né? Que é a seringa aí de menor quantidade, de menor volume, né? Professora, quando é que a gente utiliza a seringa de 1 ml mesmo, hein? Gente, essa seringa aí que vocês estão vendo na tela, vocês vão utilizar para fazer insulina no paciente, né? Aqueles pacientes que são diabéticos, né? E tem uma diabetes muito elevada, precisa fazer o uso de insulina, vocês vão utilizar essa seringa de 1 ml, tá certo?
E aí, gente, como vocês estão vendo aí na foto, essa seringazinha de 1 ml, ela é dividida em unidades, tá certo? Lembrando que nós temos 2 tipos de seringa de 1 ml. Nós temos essa que vai ser dividida em unidades e nós temos também outra que vai ser dividida em 0,1 ml. Cada tracinho equivale a 0,1 ml ou 1 unidade, certo? Vou repetir para quem não entendeu, tá? Porque realmente é difícil de entender. Na seringa de 1 ml, cada tracinho desse daí que vocês estão vendo na tela equivale a 1 unidade ou 0,1 ml. Certo, gente? Tranquilo? Ótimo. Então, cada tracinho, vamos supor que o médico prescreveu 20 unidades de insulina. Você vai aspirar somente até esse 20 aí que vocês estão vendo na tela de vocês, tá certo? Que equivale a quantas ml? Quantas ml, meu? 0,20, tá certo? Equivale a 0,20 ml, tá bom? Tranquilo? E aí nós temos as indicações que vocês vão utilizar uma seringa de 1 ml, né? Para começar vacinas. Professora, dê aí um exemplo de vacina que a gente utiliza aí para usar uma seringa de 1 ml. A BCG, gente. A BCG, quando a gente faz assim que nasce, né? Nos bebezinhos, que inclusive a gente morre de pena, né? De dar BCG nas crianças, mas é um exemplo de vacina que você faz, que você utiliza ali a seringa de 1 ml, tá certo? E aí nós temos também outras, né? A antirrábica, por exemplo, também você vai utilizar aí uma seringa de 1 ml, certo, gente? E além disso, meus amores, nós também vamos utilizar aí a seringa de 1 ml para fazer aplicações de subcutânea, né? Ou seja, a insulina. Não só a insulina, mas tem outras medicações, tá? Vocês vão ver aí que tem outros exemplos de medicações que são subcutânea. Professor, o que é subcutânea mesmo, hein? Gente, subcutânea é quando a gente precisa perfurar a gordura, quando a gente precisa administrar essa medicação na gordura no paciente, ou seja, no tecido adiposo, tá certo? Fala tecido adiposo porque fica muito mais chique. Tá certo? Você chegar, aplica aí uma insulina na gordura do paciente, mó paia, né? Agora, se você falar assim, aplica aí a insulina no tecido adiposo, aí ele vai ficar, eita, né? Tecido adiposo. Tá certo, meus amores? Então, vocês vão ver aí que vocês vão utilizar aí na prática de vocês bastante essa aplicação subcutânea. Ok, gente? Tranquilo? Olhem as dúvidas, viu? E agora, meus amores, nós vamos entender aí um pouco sobre as agulhas, certo? Primeiramente, nós precisamos conhecer aí de onde surgiu a agulha, né? Foi criada por um escocês, tá certo? Chamado Alexandre. Cadê o Alexandre aí para ficar se achando, né? Certo, gente? Foi o Alexandre que criou a agulha, né, em 1853, tá certo? Então, já é um pouco antiga, né, a nossa agulha, tá certo? Eita, professor, mas eu sou mais velha que a agulha. Acontece, né, meu povo? Envelhecer é sinal de idade, né? Tá certo? Então, meus amores, nós temos aí a agulha, né, que foi criada realmente para nos auxiliar, né, a perfurar ou um músculo, ou perfurar ali o tecido adiposo, tá certo? Ou então mesmo, até mesmo perfurar, né, uma veia, tá certo? Então, isso vai auxiliar bastante a gente. E aí, meus amores, como vocês conheceram as partes da seringa, nós também precisamos conhecer as partes da agulha, tá certo? Nós temos aí o canhão, que vocês vão ver que o canhão, ele é diferenciado por vários tipos de cores, tá certo? Lembrando que não podemos nos basear muito... Eita, meus cachorros. Então, meus amores... Eita, amor! Pedi pro meu marido, peraí, meu povo, vai dar certo. Amor, por favor, dá uma ajuda aí. Pronto, é porque às vezes meus cachorros, minha gente, vê outro cachorro passando no meio da rua, eles querem dar uma de bichão e quer gritar.
Então, desculpa aí se vocês escutarem algum barulhinho, tá certo? É porque realmente eles estão gritando com o outro cachorro, tá bom? Perdão aí, peço desculpa. Então, meus amores, vamos lá. E aí vocês estão vendo, né, que o canhão, tá certo? Que é essa partezinha que vocês vão ver que vai mudar de cor. E é muito importante que vocês não se baseiem somente nas cores. Por quê? Porque vai ter diversas cores. Por exemplo, vai ter um azul mais, ou um verde mais clarinho, vai ter um verde mais escuro, tá certo? Então, é importante que vocês não se baseiem tanto nas cores, tá? É bom que vocês realmente olhem na embalagem o tamanho da agulha, tá certo? Porque tem muita gente aí que se baseia muito nas cores, mas isso não é adequado. É bom que você realmente olhe na embalagem o tamanho dessa agulha, que vocês vão ver aí que tem vários tamanhos, diversos tamanhos, tá? E aí nós temos as hastes, tá certo? Que é essa partezinha de metal da agulha, que vai ter contato ali diretamente com o músculo do paciente, ou então pode ter contato com o tecido adiposo, na veia, né? Então, vai ser a camada realmente que a gente vai introduzir no paciente, tá certo? Nós temos aí na pontinha, meus amores, o bisel, né? Para quem não sabe, não conhece ainda, gente, o bisel é a parte que perfura o músculo, é a parte que perfura a veia, tá certo? É como se fosse realmente o início da agulha. E aí vocês vão ver que tem uma aberturazinha no bisel, tá certo? Que é onde a gente vai administrar a medicação. É pelo bisel que vai sair ali a nossa medicação. Ou então, se a gente for aspirar, por exemplo, né, o sangue do paciente, quando a gente aspira, também a gente aspira pelo bisel, tá certo? Que é justamente esse início aí da agulha, tá certo? É importante que, gente, vocês vão observar aí na prática de vocês, que muitas vezes a professora vai falar bisel lateralizado, bisel para cima, bisel para baixo, né? Vocês vão escutar isso bastante, tá? Então, por isso que é importante que vocês saibam o que é um bisel, tá? O bisel vai ser o iniciozinho da agulha, que é essa partezinha, essa aberturazinha que tem aí na agulha, tá certo, gente? E aí, quando falar, por exemplo, tem algumas vias de administração, que eu vou dar aqui um exemplo para vocês, na intramuscular, né? A intramuscular, a gente precisa deixar o bisel lateralizado. Mas por que, professora, que tem que ser lateralizado? Porque a senhora disse que às vezes é para cima, porque não pode ser só em uma posição, ou então do jeito que a gente quer. Por quê? Porque tem, gente, posições adequadas desse bisel que a gente perfura esse músculo de forma melhor, tá certo? Tô falando músculo porque eu dei o exemplo para vocês de intramuscular, né? Que o bisel vai ser lateralizado. Então, digamos que se eu for fazer uma medicação no meu paciente intramuscular, eu vou precisar lateralizar esse bisel, tá certo? Porque aí eu vou conseguir perfurar o músculo melhor, tá certo? E aí nós temos também outro exemplo, né, na subcutânea, tá certo? Alguém sabe me dizer como é o bisel da subcutânea? Se é bisel para cima, bisel para baixo, bisel lateralizado? Vamos lá, respondendo aí no chat, da subcutânea, que é no tecido adiposo, na gordura. Alguém sabe me dizer? Vamos lá, respondendo aí. Vou esperar vocês responderem, viu? Gente, na subcutânea o bisel vai ser para baixo, tá certo? Parabéns aí para quem acertou no chat. Depois eu vou ver quem é que acertou para me dar os parabéns, viu? Então, gente, na subcutânea, que a gente precisa perfurar o tecido adiposo, o bisel vai ser para baixo, ok, gente? Intramuscular, bisel lateralizado, subcutânea, bisel para baixo. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Ótimo. E aí, meus amores, nós temos aí os tipos de agulha, né? Vocês estão vendo aí que tem várias cores, né? Do nosso chamado... desculpa, meus amores. Do nosso chamado canhão, tá certo? O canhão, vocês vão ver que tem diversas cores, tá bom? Vai ter aí rosa, vai ter preto, vai ter marrom, vai ter verde, tá? Mas como eu tô falando para vocês, não se baseiem tanto na cor, tá certo? Por quê? Porque vocês vão ver aí que uma cor, por exemplo, o verde ele tem diferentes tamanhos de agulha, tá certo? Que inclusive é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá?
Então, nós temos aí a rosa, a verde, a preta, a roxo e o marrom, tá certo? Que são cores de canhão, tá? Na nossa agulha, certo? E aí, logo do lado, nós temos o calibre, ou seja, o tamanho e a espessura dessa agulha, certo? E aí, gente, na rosa, tudo bem, porque a rosa realmente só vai ter 40 por 12, né? Professora, para que serve essa 40 por 12 mesmo, hein? Que é aquela agulha mais grossa, né? De calibre maior, né? A gente utiliza a 40 por 12, meus amores, para preparar uma medicação, para diluir uma medicação, tá certo? Então, quando a gente está ali preparando, a gente utiliza muitas vezes uma agulha 40 por 12, tá? Por quê? Porque, vamos supor, você precisa aspirar primeiro o soro fisiológico, depois você vai precisar colocar numa ampola, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a ampola, ela vem só um pozinho, né? Da medicação vem só um pó. E aí, você realmente vai precisar diluir essa medicação. Então, para você diluir, é bom que você utilize aí uma agulha de calibre tamanho 40 por 12. Certo, gente? Tranquilo? Ótimo. E aí, meus amores, nós temos aí a verde, tá certo? Então, a verde, vocês estão vendo aí que tem 3 tipos de calibre, né? 3 tipos de tamanhos de agulha. Por isso que eu tô falando para vocês. Não se baseiem nas cores, tá? Por quê? Porque o verde e o preto tem 3 tamanhos de agulha, tá certo? Aí tem um verdinho mais claro, tem um verdinho mais escuro, tem um preto mais, digamos, mais claro, um preto mais escuro, tá certo? Então, não se baseiem tanto aí na questão das cores, tá? E aí, gente, no verde nós temos 25 por 8, 30 por 8 e 40 por 8, tá? No preto, professora, para que a gente utiliza o verde mesmo, hein? Por exemplo, essa agulha verde, para que a gente utiliza? Meus amores, nós utilizamos a verde para fazer medicações, digamos que um pouco mais oleosa, tá? Então, se você for administrar uma medicação no paciente, que é, por exemplo, no caso de anticoncepcional, né, que a gente sabe que é aquela medicação mais oleosa, a gente pode estar utilizando aí uma agulha de cor verde, tá certo? Uma 25 por 8, certo? Não é a 40 por 8, não, porque a 40 por 8 vai ser enorme, tá bom? É a 25 por 8, tá certo? E aí a gente pode utilizar a 25 por 8 para estar fazendo um anticoncepcional, né? Que é uma medicação mais oleosa, tá certo? Só um exemplozinho aqui para vocês. Nós temos o preto, tá certo? O canhão preto. Esse canhão preto, meus amores, é mais conhecido porque quando a gente vai administrar uma medicação intramuscular, tá certo? Que aí a gente utiliza uma agulha de tamanho 25 por 7, tá certo? Ai, professora, deixa eu te interromper. Oi. A verde, ela também a verde e a rosa, elas também são para internação? Sim, também são utilizadas em internação. Tanto na internação como na emergência, tá? Não necessariamente na internação. Ah, obrigada. Certo? Na internação e na emergência. Nas duas são utilizadas, tá bom? Todas essas, gente, vocês vão ver aí na prática de vocês. Tanto em postos de saúde, como vocês vão ver na UPA, como vocês também irão ver na internação, tá certo? Então, todas essas cores, esses tamanhos, vocês vão ter aí bem disponível para vocês, tá bom? E aí, meus amores, como eu estava falando, né, essa cor preta, tá certo? Que é a 25 por 7, nós utilizamos aí para perfurar o músculo, tá? Então, se você for fazer uma medicação intramuscular, que não seja tão oleosa, nós iremos utilizar aí uma 25 por 7, tá certo, gente? Ok? Tranquilo? Bom, vamos lá. Nós temos o roxo, tá? O roxo, gente, o calibre da agulha é 25 por 5,5, tá certo? E a gente pode utilizar aí a cor roxa para fazer uma subcutânea, por exemplo, tá? É um exemplo aí de via, né, subcutânea, tecido adiposo, gordurinha, tá certo? Só para vocês se situarem e não ficar tão boiando aí na aula, tá certo? Quando eu falar subcutânea, vocês lembrem e associem a gordura, tá bom?
E aí, gente, o roxo, né, 25 por 5,5, tá certo? E nós temos o marrom, tá? Que vai ser aquela agulha bem pequenininha e bem fininha, que a gente utiliza para quê? Alguém sabe me dizer para que a gente utiliza a agulha de cor marrom, né, que é a 13 por 4,5? Vão respondendo aí no chat, que eu vou ver quem tá participando, viu? Eu tô um olho aqui em vocês, viu? Vou já parar a aula só para ficar lendo as perguntas de vocês e a gente poder interagir. Tá certo, gente? Então, a marrom, meus amores, a gente utiliza para fazer intradérmica, ou seja, a BCG. Para a gente fazer uma BCG, a gente utiliza a 13 por 4,5, tá certo? Então, parabéns aí para quem acertou, falou intradérmica, tá certo? Parabéns aí, tá bom? E agora, meus amores, nós vamos ver aí as vias de administração, tá certo? Entendendo aí mais um pouquinho como é que funcionam as nossas vias, né? Nós temos aí alguns exemplos para vocês. Lembrando que quando a gente fala de via de medicação, via de administração, significa que é o meio como o medicamento entra em contato com o organismo. Tá certo? Ou seja, como é que o meu medicamento vai entrar no meu organismo? Vai ser por algumas dessas vias de administração, ok? Então, nós temos aí na telinha várias vias de administração. Nós temos via oral, via retal, sublingual, injetável, dermatológica, nasal, oftalmológica e ainda tem outras, tá certo? São várias vias aí de administração de medicamentos, certo? Hoje a gente não vai conseguir ver todas, mas tenho fé que pelo menos mais da metade a gente consiga ver, tá certo, gente? E como eu falei para vocês, meus amores, essa via de administração, ela vai ser dividida em dois grandes grupos. Nós temos aí primeiro a enteral e a parenteral. Mas, professora, qual é a diferença, né, dessas vias, né? Não sei, nunca ouvi falar dessa via enteral, via parenteral, para mim era tudo a mesma coisa. Não, tá? Vamos lá. Na via enteral, meus amores, é aquela medicação que você vai fazer e ela vai ser utilizada ali, ela vai ser dissolvida diretamente com o trato gastrointestinal. Ou seja, é toda medicação que você utiliza o quê? A via oral, ou seja, pela boca, tá certo? Por quê? Porque vai passar para o seu estômago, né? Vai passar por todo o processo digestivo até chegar no seu estômago, tá certo? Ou seja, você utiliza o trato gastrointestinal, tá certo? Então, qualquer via que foi pela boca, tá? Qualquer tipo de medicação que for feito pela boca, ou seja, via oral, vai ser chamado de via enteral. Certo, galera? Tranquilo? Então, vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Se eu for tomar um comprimido, qual é a via? É enteral ou é parenteral? Enteral, né? Porque o comprimido a gente toma pela boca, tá certo? Então, vai ser ali realmente utilizado o nosso trato gastrointestinal. Ok, gente? Tranquilo? Dúvidas? Vão colocando aí as dúvidas no chat, ó. Já eu vou olhar tudo. E aí, meus amores, nós temos a via parenteral. Professora, como é a via parenteral? Qualquer tipo de medicação que você não utilizar o trato gastrointestinal. Ou seja, se eu for utilizar uma medicação na pele, né, que a gente sabe que tem as pomadas, vai ser o quê? Via parenteral, tá certo? Então, se eu for usar se eu for fazer uma medicação no meu paciente intramuscular, via parenteral, ok? Se eu for fazer uma medicação na veia, via parenteral, ok? Certo, amores? Então, vamos lá continuar, tá? E aí, nós temos aí um exemplo de via, né? Como a gente até já comentou nas nossas aulas, que é a via intramuscular, tá certo? A nossa via intramuscular, gente, ele permite que o medicamento seja injetado diretamente aonde? No músculo, né? Então, como já está dizendo aí no nome, né? Intramuscular significa dentro do músculo, tá certo? Ou seja, a medicação ela vai estar injetada diretamente no músculo, ok, gente? E aí, gente, lembrando que essa via intramuscular a gente utiliza quando for fazer medicamentos de aplicação
única. Ou seja, meu paciente precisa tomar uma medicação, tá certo? Somente uma vez. Eu posso fazer intramuscular? Posso, tá? É uma via que é realmente feita, muitas vezes você utiliza aí na emergência, tá certo? Ai, professora, mas pode utilizar essa via para fazer um tratamento? Pode. Vocês vão ver aí que tem uma medicação que é feita durante uma vez por semana, que é a bezetacil, a famosa bezetacil. Então, tem pessoas que precisam fazer o tratamento com a bezetacil, tá certo? Durante, vamos supor, ela precisa fazer 7 aplicações, tá? Eu posso fazer as 7 aplicações durante uma semana? Não. Eu vou precisar fazer uma aplicação a cada semana, tá certo? Ok, gente? O máximo que eu posso, vamos supor, o médico passou, tá certo? 1000 miligramas, olha aí, um exemplo aí para vocês, tá? Prestem atenção, vamos supor. O médico passou 1000 miligramas, tá? Para o paciente tomar de bezetacil, um exemplo, tá? E aí, cada ampolazinha que tem da medicação são 500 miligramas, ou seja, você vai precisar de 2 ampolas. Quando a gente dilui a ampola, dissolve a ampola, vai formar aí na faixa de 3 a 5 ml, certo? Tranquilo até aqui? E aí, eu vou aspirar essa medicação e vou introduzir no meu paciente. Lembrando que uma ampola forma em torno de 3 a 5 ml. Eu vou poder juntar as minhas 2 ampolas, que vai dar em torno aí de 6 a 10 ml, e administrar somente uma vez? Não, tá? Por quê? Porque o músculo, o glúteo, ele só suporta até 5 ml. Então, não vou poder infundir aí no meu paciente 7 ml, 10 ml, não, tá certo? É importante que vocês saibam disso. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho 2 lados da bunda, então eu posso fazer uma de cada lado, tá certo? Contanto que eu aplique o total de medicação, tá certo? E que realmente eu não aplique somente uma vez, que eu utilize os 2 lados do glúteo. Certo, gente? Tranquilo? Pronto. Então, vocês vão ver aí na prática que vai ter esses tipos de medicações que a pessoa só vai tomar uma vez por semana, e aí eu vou estar administrando, fazendo o tratamento via intramuscular. Certo, gente? Outro exemplo de intramuscular que nós temos também, os anticoncepcionais, né? Os anticoncepcionais aí são administrados via intramuscular, tá certo? Por quê? Porque a gente precisa de um efeito mais prolongado, né? Ou seja, a mulher toma o anticoncepcional e ela fica ali prevenida durante um mês. Se eu fosse fazer aquele anticoncepcional na veia, não ia durar 1 hora, não ia durar 2 horas, tá certo? Então, realmente, se eu preciso de um efeito prolongado daquela medicação, eu preciso fazer uma via intramuscular. Certo, gente? Tranquilo? Vão colocando aí as perguntas, viu? Vão participando. E aí, meus amores, nós temos aí alguns locais de aplicações que vocês podem estar utilizando aí na via intramuscular, tá certo? Começando aí pelo glúteo, né? Como eu falei para vocês, o glúteo, que é o bumbum, ele só vai suportar até 5 ml, tá certo? É o máximo que o glúteo consegue suportar, tá? Lembrando que, se for uma pessoa que tenha, digamos, digamos que seja desprovida de bunda, porque tem muita gente, meu povo, que não tem muita bunda não, né? E aí, se você observou que aquele paciente não tem tanto músculo, não tem tanto tecido adiposo, é bom que você faça menos que 5 ml, tá certo? Porque senão realmente pode gerar uma lesão ou então um hematoma nesse paciente. Aí é por conta disso que fica um pouco roxo, tá certo, gente? Então, se você for desprovido de bunda, realmente não é ideal que faça essas 5 ml, tá certo? E aí, outro local que nós temos é o vasto lateral da coxa, tá certo? Professora, como é que eu faço para achar esse músculo? É só você cruzar suas pernas. Se você cruzar suas pernas, você vai sentir o músculo, né, realmente fazendo uma extensão, tá?
E é nesse músculo que você deve aplicar a medicação intramuscular, tá? Ele é mais utilizado, meus amores, para fazer vacinas de criança, tá? Geralmente, aí nas vacinas de criança, a gente utiliza o vasto lateral da coxa, tá? Lembrando que o vasto lateral da coxa, ele só suporta somente até 4 ml, tá? Então, você não pode ultrapassar de 4 ml no vasto lateral da coxa, certo, gente? Nós temos também, né, outra região do glúteo, né, que é a região ventroglúteo, que eu vou já mostrar para vocês, tá? E nós temos, por último, aí o deltoide, tá, gente? O deltoide, ele suporta até 2 ml. Se for uma pessoa mais gordinha, tá certo? Como a professora aqui, né, que tem, assim, bastante tecido adiposo, né? Tem bastante músculo, né? Eita, professora! Gente. E aí, nessa região do deltoide, eu posso fazer até 3 ml, tá certo? E assim, no máximo, e se realmente a pessoa tiver uma grande quantidade de tecido adiposo. E aí, sim, eu posso estar fazendo realmente 3 ml, mas é o máximo, tá certo? O Ministério da Saúde pede que os profissionais façam até 2 ml. Mas caso você não consiga fazer em outra região, realmente se você só consegue fazer no deltoide, você pode fazer até 3 ml. Certo, gente? Tranquilo? E aí, meus amores, nós temos aí para vocês na imagem, né, as regiões que vocês podem estar aplicando a intramuscular, tá certo? Nós temos aí o músculo deltoide, né, que é muito utilizado aí para as vacinas, tá certo? Nós temos aí o glúteo, que a gente faz aí bastante aplicação de medicação, né? Quando a gente vai fazer uma medicação, dificilmente a gente utiliza o deltoide, a gente utiliza mais o glúteo, tá? Nós temos duas regiões, a ventroglúteo e a dorsoglúteo, tá? E nós temos aí o vasto lateral da coxa, como vocês estão vendo aí, né? Como eu falei, se vocês cruzarem as pernas, vocês vão ver aí que o músculo de vocês vão se estender, tá? Que é justamente esse vasto lateral da coxa. E aí, por último, meus amores, só para me encerrar aqui o conteúdo com vocês e eu ler os comentários, né? E a gente dá uma pausa para o intervalo, tá? Eu vou só falar aqui como é que a gente realiza o procedimento, certo? Lembrando que vocês ainda vão ter prática, tá certo? Nós ainda vamos praticar aí bastante a intramuscular nos coleguinhas, tá? Nos coleguinhas mesmo, viu? E aí, meus amores, começando aí, né, pelo procedimento, nós temos primeiramente o principal, tá certo? Por mais besta que seja o procedimento que você for realizar, gente, prioriza a lavagem das mãos, tá? Então, sempre que for iniciar um procedimento, higieniza as mãos. Inclusive, a gente já teve até a aula de higienização das mãos, não foi? E aí, logo depois, você vai reunir o material, né? Ou seja, você vai utilizar aí alguns materiais para fazer esse procedimento, né? No caso, a nossa intramuscular, tá certo? Você vai precisar de uma cuba rim, tá certo? Para realmente você conseguir colocar o seu material, você vai precisar de uma cuba. Você vai precisar de algodão. Você vai precisar de seringa de 3 ml. Eu coloquei só um exemplo para vocês, mas lembrando que na intramuscular, a gente pode utilizar uma seringa de 5 ou uma seringa de 3 ml, tá certo? Você vai utilizar aí uma agulha 25/7, né? Como eu falei para vocês, é a mais utilizada para se fazer medicação intramuscular. Você vai precisar da medicação que você vai aplicar e você vai utilizar também os seus EPIs, tá certo? Lembrando que não esqueçam de usar EPIs, tá? Ou coisa ridícula, ou coisa feia, ou coisa podre, como o Zeca fala, né? O profissional está lá preparando a medicação e os cabelos tudo caindo na medicação, né? Quem nunca viu, né? Então, é importante, gente, que a gente realmente utilize uma touca, né? Utilize uma máscara, tá certo? Realmente para preparar essa medicação, tá certo, meus amores? Tranquilo? E aí também, meus amores, vocês vão precisar aí de um álcool a 70%, certo? Ai, professora, sempre que eu for fazer uma medicação, a gente está falando de medicação, certo?
sempre que eu for fazer uma medicação intramuscular, eu preciso utilizar o álcool A70 para fazer antisepsia? Sim, tá? Medicação você precisa sim. Agora, vacina, olha aí, quem já foi para o posto de saúde comigo sabe. Vacina precisa de álcool a 70%? Responda aí no chat. Vamos lá. Para quem fez estágio comigo, ou então para quem já sabe essa informação, quando a gente vai administrar uma vacina no paciente, precisa utilizar álcool a 70%? Não, tá, gente? Parabéns aí para quem acertou. Vou já olhar no chat. Quando for fazer vacina no paciente, não precisa utilizar álcool a 70%, tá certo? Isso foi proposto agora pelo Ministério da Saúde, que não é mais recomendado que faça a antisepsia com álcool a 70% no local da vacina. Certo, gente? Tanto não é mais recomendado utilizar o álcool a 70, como também não é mais utilizado luvas de procedimento para realizar uma vacina, tá? Ah, professora, mas eu vou fazer uma medicação. Precisa usar luva e álcool a 70? Precisa, tá certo? A gente só não utiliza quando a gente for fazer vacina. Ok, gente? Vamos lá. É importante que a gente espere realmente secar esse álcool a 70. Então, vamos supor que você foi ali administrar uma medicação e você fez a antisepsia do local, né? É importante, meus amores, que a gente realmente espere secar. Não precisa você pegar outro algodão e sair limpando para tirar o álcool a 70, não, tá? Você espera um pedacinho que o álcool ele seca sozinho, tá certo? E aí, logo depois, né, você vai retirar a proteção da agulha, tá certo? Você pinça a pele do paciente, tá? É importante que realmente você faça a pinça, gente, que é você, digamos que você vai ter uma segurança maior quando você pinça a pele do paciente, tá certo? Você consegue realmente sentir o músculo daquele paciente, tá? E aí, logo depois, né, você vai inserir a agulha em uma angulação de 90 graus, tá? Em vias intramusculares, meus amores, nós utilizamos a angulação de 90 graus. Professora, como é 90 graus, né? Eu acredito que eu devo estar aparecendo aí para vocês no vídeo. Preste aí atenção em mim, tá? Ó, estou aqui com a caneta na mão, tá certo? Quando eu for administrar no meu paciente uma intramuscular, eu preciso fazer essa angulação, tá certo? Se eu fazer assim, vai ser 45. E se eu fazer, ó, vamos supor, tá aqui, né? Ó, faz de conta que aqui é meu músculo, tá? Só um exemplo. Faz de conta que aqui é o meu músculo. E aí eu preciso aplicar uma vacina no paciente, ou então uma medicação. Eu preciso fazer uma angulação de 90 graus, ou seja, eu vou ficar com a minha seringa e a minha agulha reta. E vou ir, introduzo, tá certo? A medicação no paciente. Ok, gente? Então, essa vai ser a angulação de 90 graus, tá? E aí, como eu falei para vocês, nesse procedimento de intramuscular, o bisel ele precisa estar lateralizado, né? Como eu mostrei para vocês, o bisel é aquela aberturazinha que tem logo no início da agulha, tá certo? E aí, esse bisel ele precisa estar totalmente lateralizado. Ok, gente? E aí, você vai tracionar levemente, né, esse êmbolo, tá certo? Para que realmente possa ser infundido a medicação, tá? Não precisa você injetar super rápido, não, tá? A medicação realmente exige que você tenha um cuidado maior quando você for administrar, tá? E logo depois, né, que você administrar a medicação no paciente, você precisa perguntar a ele se ele está bem, né? Ou seja, você está sentindo alguma coisa, né? Senhor, senhora, né? Ou então você pode chamar pelo nome também. Tá sentindo alguma coisa, dona Tereza, né? E aí você espera realmente que ela fale algo. E caso, né, seja uma idosa, ou então uma criança, ou então uma medicação que seja muito forte, você realmente pede ali para aquele paciente esperar em torno de 5 minutinhos para ver realmente se ele não vai ter nenhuma reação, tá certo? Por exemplo, na bezetacil, gente, causa muita reação no paciente. O paciente fica ali em tempo de desmaiar, meus amores, porque realmente é uma medicação muito forte, tá? Tem gente que sente ali muita dor e fica passando mal na hora. Você fica doidinho do seu juiz achando que aquela pessoa vai desmaiar, mas não é não, tá? É realmente a reação do medicamento que é muito forte, tá? Então, é importante que você peça para o seu paciente realmente ficar ali em torno de 5 a 10 minutinhos ali sentado, certo?
E aí, terminou de administrar, você recolhe todo o material, tá certo? E descarta, certo? Descarta onde a agulha, hein? Onde é que descarta a agulha? Alguém sabe me dizer? Vou olhar já as mensagens de vocês, viu? A agulha se descarta no Descartex, tá certo? Que é aquele recipientezinho amarelo que, inclusive, a gente tem até nas nossas aulas práticas, tá certo? Aquele depósitozinho amarelo é chamado de Descartex, tá certo? E aí a gente descarta todo o material pérfuro cortante, tá certo, meus amores? Terminou o procedimento, lavei minhas mãos e registrei, tá? Sempre, gente, sempre registra. Por quê? Porque não adianta você fazer um trabalho belíssimo com seu paciente se você não registrou. É mesmo que você ter feito nada, tá certo? Então, você precisa realmente registrar lá no prontuáriozinho dele todos os procedimentos que você realizou. Certo, gente? Pronto. Então, agora eu vou tirar as duvidazinhas de vocês, que vocês estão colocando agora no chat. Quero ver aí quem é que está participando, viu? Vamos lá. Peraí, que eu vou responder vocês agora. Chega deu um calorzinho aqui, viu? Professora, Oi. fazer uma pergunta. Tem algum problema se o profissional não pisar o braço do paciente? Como é? Tem algum problema se o profissional não pisar o braço do paciente? Assim, é interessante, gente, que realmente haja, tá certo? Essa pinça, né? Que você vai realmente ter uma certeza de que você realmente vai estar perfurando o músculo, tá? Então, assim, é uma dica que, inclusive, o Ministério da Saúde peça que faça essa pinça, tá certo? Mas aí, se for uma pessoa mais gordinha, não vai ter tanto problema se você fizer uma pinça. Mas se for uma pessoa magrinha, a gente vai dar total diferença se você não fizer a pinça. Por quê? Porque pode chegar a perfurar o osso desse paciente, tá certo? Então, por isso que é importante que realmente você faça a pinça, né? Que é você fazer a pinça assim, ó, no membro, tá certo? Ok? Professora. Então, perfurar o osso do paciente. Oi. Professora, Oi. se o médico ele prescreve, por exemplo, uma paciente que está em casa, certo? Aí ela foi no médico, o médico prescreveu uma medicação para ser aplicada no glúteo, sendo que a pessoa ela é desprovida de glúteo, certo? Essa medicação ela pode ser administrada em outra via, tipo no deltoide ou um vasto lateral. Bom, depende da quantidade que foi passada para essa paciente, tá certo? Por quê? Porque se foi, vamos supor, o médico prescreveu 5 ml, você não pode estar fazendo 5 ml no deltoide, tá certo? E aí vamos supor que o médico tenha prescrito 2 ml, você pode fazer no deltoide? Pode, tá certo? Fique à vontade para fazer no deltoide, fique à vontade para fazer no glúteo, fique à vontade para fazer no vasto lateral da coxa, você pode escolher aí qualquer local de aplicação. Tá certo? Contanto que seja aqueles locais que eu mostrei para vocês, tá bom? Mas isso a gente viu que cada local tem a quantidade X de ml, né? O glúteo é onde vai suportar mais, tá certo? Então, vamos supor que você vê que o seu paciente ali é desprovido de bumbum, né? De bunda. E o médico prescreveu 2 ml, eu posso estar realizando o meu deltoide de boa, tá certo? Sem medo de errar, tá bom? Professora. Participando, né, neném? Coisa linda. Professora, eu tô me sentindo humilhada. Por quê? Porque vocês ficam falando de mim aí, sei lá. Falando por quê, mulher? Desprovida de bunda. Quem tá falando de tu? A bicha é a besta, viu? Ai, meu filho, eu reclamo que eu é muita tecido adiposa, que tem gordura para dar e para vender, viu? Minha gente, é muita mensagem de vocês, viu? Vocês estão interagindo mesmo, adoro. Vou já anotar o nome de quem tá mandando as mensagens. Deixa eu ver aqui. Se fosse só a Raquel que não tivesse bunda. Professora. Opa, eu tô aqui, viu? E a Raquel é toda bem feitinha, né? Porque ela é faladeira mesmo, mas ela é toda bem feitinha. Ainda tem uma bundinha. Tem... Eu tô aqui, Minha gente é muito... Oi?
Esqueça de mim não, viu? Tô aqui. Quem é que tá falando? Tavares lindo, maravilhoso. Hã? Ah, É. oi, meu amor, tudo Professora, bem? Oi. professor, na parte da lavagem da sonda enteral, a lavagem, ela também pode ser feita antes de aplicar a medicação e depois? Tipo, ou tá antes de Isso, botar a pode sim. alimentação e depois? Pode sim, tá? Pode sim, pode ser feito tanto antes como depois, certo? Mas é importante que depois sempre realizem a lavagem, tá? Você fez uma medicação, você fez ali uma dieta no paciente, é importante que depois sempre faça. Antes, fica a seu critério. Você pode fazer? Pode, tá certo? Fica a seu critério, certo. tá? Deixa eu ver aqui as mensagens. A Raquel colocou o uso da seringa de 20 ml para fazer o flash. Bom, Raquel, assim, a gente não utiliza tanto a seringa de 20 ml para fazer o flash, tá certo? A gente utiliza mais uma de 3 ml, de 5 ml, porque um flash de 20 ml é muita quantidade, tá? E também, na hora que você vai infundir, fica um pouco complicado a gente utilizar a de 20, tá? Então, vamos supor que na sua unidade não tem, você pode utilizar? Pode, tá certo? Isso quando tá faltando ali a de 3 e a de 5, certo, Raquel? Vamos lá. A Raquel colocou para limpar alguma suposta alimentação e depois para deixar livre para a própria alimentação. Essa menina é foda, ó. Vai, diz. Essa matéria, Diz. essa matéria de fundamentos, ela já está incluída na nossa grade que tem lá? Tá. Era para vocês ter, né, essa parte teórica na segunda ou na quarta, tá? Mas o que é que aconteceu? Para que vocês não ficassem prejudicados, a gente achou melhor incluir ela na sexta-feira de vocês. Que aí realmente é como se fosse uma disciplina. Vocês vão ter prova normalmente daquele jeito. Só que é uma disciplina bem grande, tá, gente? Fundamentos de enfermagem é como se fosse todos os procedimentos de enfermagem, tá certo? Então, realmente é uma disciplina bem grande, tá? A Tami diz que a matéria dela já acabou. A prova dela vai ser segunda-feira agora? Pronto, eu ia até comentar com vocês sobre isso, certo? Inclusive, eu acho que eu até já falei, né, no início da aula, gente. Vai ser assim, já que tá todo mundo aqui, eu vou tirar logo a dúvida de vocês, tá? Ó, na segunda-feira, vocês já vão começar com uma nova professora, certo? Que vai ser a professora de saúde do idoso, a Isadora, maravilhosa, uma palhaça, que nem eu, viu? Ela é doidinha do juízo. E aí, vocês já vão iniciar segunda-feira com saúde do idoso e a Isadora, certo? Na quarta-feira, vocês também já vão iniciar uma nova disciplina, certo? Que vai ser a disciplina de exames, com a professora Carla, tá certo? Também maravilhosa, vocês vão adorar. Inclusive, se vocês quiserem me dar feedback das professoras, podem ficar à vontade, meus amigos. Eu tô aqui super aberta para vocês, para que realmente a gente possa melhorar aí a qualidade do nosso serviço, tá certo? Então, vamos supor, eu não estou gostando de tal professora. Pode ir lá, a gente conversar comigo, vocês sabem que eu sou super aberta no WhatsApp para que vocês possam tirar todas as dúvidas, tá certo? Então, pode procurar lá de mim. Inclusive, se quiser falar mal de mim, também pode. Estou super aberta para receber opiniões, tanto boa como ruim. Críticas, sou super aberta, tá? Então, pode falar aí para mim que eu fico super feliz, tá, gente? Então, combinado, né? Quando for na sexta-feira, deixa eu só terminar. Na sexta-feira, vocês vão realizar uma prova que vai ser justamente comigo. Então, a gente não vai ter aula de fundamentos na sexta-feira. Vocês vão fazer a prova da professora Tami, tá certo? Vai ser na sexta-feira, ok? Então, estudem que na sexta-feira vocês vão fazer a prova de processo em trabalho, certo? Oi, quem foi que falou? Andressa. A prova vai ser no mesmo sistema como foi a da Ramile, né? Exatamente, Pronto. Viu? Pronto, só para mim não me perder. Pronto, tá certo. Professora, vai ser sempre no mesmo horário? Segunda, quarta e sexta. Vai ser no mesmo horário da outra prova? Exatamente, no horário de aula de vocês, não sai, gente. É realmente como se vocês estivessem lá no FVEST, a única diferença é que vocês estão aqui tendo aula online, mas é o mesmo processo, tá? Não, vamos lá, então ficou tranquilo, né? Aqui, segunda, quarta e sexta, né? É porque a prova da Ramile foi de 8 às 9. Aí a gente quer saber se sexta-feira vai ser assim também, de 8 às 9. Vai ser de 8 às 9, tá? Certo, Obrigado. gente?
Nada. Vamos lá, deixa eu terminar de ler as mensagens de vocês para a gente dar um intervalozinho, porque senão não dá tempo, né? Que nosso tempo aqui tá muito corrido. Vamos lá. A Raquel, eu coleto muito com essa seringa no laboratório. Ela está disponível para ser meio termo, exatamente. Administração de 5 ml, de preferência no glúteo. De 3 ml no deltoide, no braço. Muito bem, Raquel. Show! 1 ml para via subcutânea. Subcutânea intradérmica, tá? Também é uma via que a gente pode estar utilizando a seringa de 1 ml, certo? Deixa eu ver aqui. Solta os cachorros. Então, tudo solto, meu povo. Meus cachorros ficam presos, não, viu? É por isso que eles ficam latindo. Talvez se ele tivesse preso, não tava latindo, mas não tenho coragem, não, de prender o bichinho. Eu morro de pena. Deixa eu ver aqui. Seringa de 1 ml para uso de insulina. Muito bem, Andressa. Participando, né? Tô vendo aqui. Vou já anotar teu nome, porque eu sei que tu tá doida pra ganhar ponto. Sei não, viu? A Ângela, de 1 ml, uso para aplicar insulina na minha patroa. Muito bem, Ângela, exatamente. BCG, muito bem, Luara, show. Luara muda a minha vida, amo essa garota. Cadê os outros? Chega. A Vivi fica só rindo da putaria, né, Vivi? Vou só o kkk. As cores do canhão vai de cada fabricante. Exatamente, Raquel. Por isso que não podemos confiar nela. Exato. Subcutâneo vai ser para baixo. Exatamente. Bisel para baixo. Olha aí, menino. Tudo acertando, né? Vou já anotar o nome de vocês que estão participando. Alô, Ana. Qual seria a direção correta? A agulha do pé? Não, acho que eu tô olhando das meninas da manhã já. Meu povo, deixa eu falar. Já eu termino de responder vocês. Vamos dar logo um intervalo, que eu tô vendo que tá cheio de mensagens aqui. E a gente dá um intervalo agora, retorna às 8h20, tá certo? E aí eu tento responder as outras perguntas de vocês, tá certo? Combinado? Vamos encher o buchinho, né? Jantar, comer alguma coisa, que eu já tô aqui morrendo de fome, viu? Gordinha não pode passar muito tempo sem comer, não, que já fica querendo dar um piripaque. Viu? Então a gente volta já, certo? Vou dar um intervalo para vocês de 20 minutinhos, tá? Um cheiro, voltamos já.